Olá, gente boa. São 5 horas da manhã, eu estou acordado há 1 hora e fui acordado pelos trovões sobre Porto Alegre, ruidosos trovões. E eles antecederam a chuvarada, que logo depois veio. Eles me acordaram pelo barulho e a chuva me tirou da cama, pela preocupação de saber se estava tudo bem, se estava tudo fechado lá embaixo. Minha casa tem 2 andares, mas estava tudo certo. E disse, olha, vou aproveitar e já vou gravar um vídeo, porque não poderei tratar de outro assunto que não desse drama que se abateu sobre Porto Alegre. Tenho vontade de... Não há outro assunto que se imponha a este, dada a gravidade do momento que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo. E isso me faz pensar sobre o Estado. O Estado, que sempre quer ser forte, pujante, poderoso, cuida bem de si mesmo para que seja assim. Mas quando chega a hora de o Estado mostrar ao pagador de impostos, à sociedade, o produto dessa sua pujança, dessa tua força, o que chega lá na ponta é um fiapo pequeno daquilo que recebe, e isso se reflete em obras insuficientes, econômicas, de baixo custo, portanto, mais vulneráveis, menos perenes, menos adequadas. Isso se reflete na falta de meios para atender situações complexas e graves, e nós estamos vivendo uma situação assim. Mas de onde virão os recursos para repor toda a infraestrutura danificada? Porque o Rio Grande do Sul parece que toda a sua infraestrutura foi vítima de um bombardeio aéreo destrutivo, extremamente grave e intenso. E há que pensar na reposição das construções, das habitações. Nós temos 70 mil desabrigados. Quantos imóveis levados pelas águas? Há que pensar nos prejuízos da economia, pelas áreas, pela inundação, pelo transporte contido, pela atividade reduzida das empresas e por aí vai. Ou seja, é uma série de consequências econômicas graves que o Rio Grande do Sul vai enfrentar. E é o meu estado, e é aqui que eu vivo, nessa capital do Rio Grande do Sul, onde cheguei em 1959, vindo da minha querida Santana do Livramento, lá na fronteira do Uruguai. E quando cheguei aqui, se falava muito da cheia de 41. Ainda se falava. E lá no centro da cidade, alguns prédios tinham a régua marcando a marca de onde esteve as águas durante aquela enchente, que ficou marcada na memória da cidade, como referência, inclusive, do estado do Rio Grande do Sul para as enchentes nesta região do estado, a cheia de 41. Mas eu queria dizer também, de minha parte, que aqui onde eu estou no seco, está chovendo, estou no seco. Esse meu bairro e a circunvizinhança toda não está naquela situação terrível, né? Que parece imagens tomadas de uma realidade distópica, né? De uma cidade de porte, de uma capital de mais de 1,5 milhão de habitantes que está embaixo d'água, que é o que se vê nas imagens do centro de Porto Alegre. Grave. Isso é uma coisa inimaginável, mas aconteceu. Superou-se os limites da cheia de 41, que balizou as obras de proteção da cidade. Claro, com alguma folga ainda, mas essa água entra pelos tubos, pelas canalizações do esgoto. E essa água que vem do rio entra pelo tubo de esgoto e vai. Agora imagine a confusão no centro da cidade, as consequências disso, né? Na vida de tanta gente. E assim vai. O estado do Rio Grande do Sul hoje tem 300 municípios pedindo socorro, 64 mortos,
77 desaparecidos, 107 feridos, 70 mil desabrigados, desalojados, 500 mil com dificuldades diretas, enfrentando problemas sérios, e toda a população do Estado sofrendo junto com isso. Tudo por problemas de imprevidência e, claro, emergência. Mas emergências acontecem, né? Se há uma coisa certa, é o imprevisto. E é preciso estar mais preparado para isso, mais prevenido. Principalmente se nós vivemos num estado sujeito a isso. As nossas obras têm que ser feitas com mais cuidado. E eu pessoalmente participei de uma, envolvida com exatamente esta questão. Me refiro a um projeto que fiz no início dos anos 70, participei dele, uma equipe multidisciplinar bem ampla, dada a pluralidade de técnicas de engenharia, de arquitetura envolvidas, né, que foi o projeto Porto da Estrela, então entroncamento hidro-rodo ferroviário do rio Taquari, que ligava os 3 modais de transporte com todas as respectivas engenharias. E no meio disso estavam os estudos hidrológicos, que tinham como marco de referência a cheia de 41, e tratava-se, no nosso caso, de escolher o local adequado para construir o porto, o local mais abrigado possível das águas do próprio rio onde queríamos fazer o porto. E os hidrólogos que trabalharam nesse projeto, feitos os seus cálculos, indicaram que a cheia de 41 tinha um período de recorrência de 100 anos, valendo dizer que poderia acontecer uma cheia daquelas, como a de 41, a cada 100 anos. E foi com base nessa informação que se escolheu o local onde se fez o Porto de Estrela. Vejam que, enfim, as coisas cuidadosamente feitas. Por que não se adota a mesma cautela? Por que não se previne mais prudentemente a ocupação das áreas ribeirinhas? Ali era tudo inundável, era sabido que era inundável. Como toda esta região aqui perto de Porto Alegre, era sabido que era inundável. E ocorrem aqui inundações frequentes, nada com a proporção desta, claro, porque ela excedeu em 22 centímetros já a cheia, ontem à noite havia excedido em 22 centímetros a cheia de 41, aqui no Cais do Porto. Mas, se estou falando disso, se é verdade que estou fazendo aqui na minha casa uma situação privilegiada em relação a tantos conterrâneos gaúchos, tantos irmãos desse estado, desta hora de dificuldade, também é verdade que, como boa parte da cidade de Porto Alegre, nós estamos aqui fazendo uma experiência de viver como camelo, porque não tem água. As estações de tratamento de água estão sob as águas. E não tem água numa estação de tratamento de água sob as águas. Portanto, temos que esperar sem saber como é que vai ser, como serão as coisas. Todos esses desconfortos também motivam aqui sobre a imprudência do Estado, a imprudência das ocupações ribeirinhas, os erros de engenharia, os descuidos e os descasos, o mau uso dos recursos públicos. Sobre tudo isso agora se impõe reconhecer o valor da solidariedade, que está sendo vivida intensamente aqui no Rio Grande do Sul. E isso é importante porque tem muita gente que não gosta, acha que solidariedade é um problema, não é humano, que o bom é o egoísmo, né? E eu gosto sempre de dizer que quem faz uma experiência de solidariedade jamais esquece e sabe do bem que lhe fez fazer bem aos outros. Porque é profundamente humano ser solidário. E, portanto, eu aqui do Rio Grande do Sul agradeço as maravilhosas redes sociais, porque elas armaram boa parte dessa máquina de solidariedade que hoje procura atender as necessidades dos necessitados. Maravilha. Agradeço a todo o Brasil. E agradeço a Deus que acendeu no coração das pessoas este sentimento de solidariedade.
Pense nisso, meu amigo. Como é bom ser solidário. Como é bom não ser egoísta. Como é bom pensar nos outros. Como é bom poder ajudar quem precisa. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda. Peço a Deus que abençoe o Brasil e o livre de todo o mal. Amém.